Olá, leoninos e leoninas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura. Leão, começando pela energia que vai influenciar o período de vocês. Vamos ver como que as coisas vão estar para vocês durante esse período. Leoninos e leoninas, ok. Leoninos, esse período vai retratar um acontecimento semelhante que pode ter aí alguns pontos indiferentes, mas existe aqui alguma questão semelhante que volta a se repetir nesse período. Eu compreendo que ninguém gosta de repetir ciclos, e muito menos aqueles que causam estados desafiadores. Mas na ocasião aqui, existe algo que volta a acontecer. E a partir do momento que isso volta a acontecer, está colocando vocês a questionarem muitas coisas. Está fazendo não só vocês questionarem, mas lembrarem que, a partir do momento que isso aconteceu lá atrás, você teve que fazer uma mudança de casa, você teve que muitas vezes passar por um encerramento de relacionamento muito difícil. Isso também pode se tratar da parte financeira. Às vezes você teve que investir um valor muito alto financeiramente numa situação. Só que eu sinto que alguma coisa volta a se repetir. E traz aquela sensação de que parece que você está vivendo a mesma coisa pela segunda vez. Vamos com a energia complementar. Vamos entender do que se trata tudo isso. É aquela energia de que parece que eu olho para um lado, olho para o outro, eu sempre estou vendo a mesma coisa. Eu sempre estou me lidando com as mesmas pessoas, com a mesma situação. Com a energia complementar aqui, fala do estado de espírito. Pede de fato a paciência e entender por que essa situação ela está se repetindo novamente. Se vocês, por exemplo, se estressarem ou entrarem numa energia mais agitada pelo fato de não querer sentir isso ou lidar com isso novamente, isso pode fazer com que você não compreenda o porquê que isso está se desenvolvendo e que isso pode voltar a se repetir lá no futuro. Então, pede esse estado de paciência ou às vezes lidar com a situação de uma maneira diferente do que você lidou lá atrás. Olhar as coisas de uma maneira mais otimista, talvez. Porque aqui realmente pede um estado de tranquilidade para lidar com isso. Talvez em outra ocasião vocês lideram com isso de uma forma mais ansiosa, mais crítica. Talvez vocês fizeram ou agiram de certas formas e que isso gerou algum prejuízo, alguma pendência, só que agora pede para que vocês ajam de maneira diferente. Algo pode estar se repetindo, mas não significa que precisa se manter para sempre. E com a questão do desafio, por isso que eu realmente, quando veio essa energia complementar, eu tinha em mente que da outra vez vocês poderiam ter agido de uma forma mais agitada. Por quê? Porque no desafio eu falo que você vai precisar conter suas emoções. A energia de Marte é um guerreiro, é aquela energia que vai para frente, que luta pelos seus ideais, mas que também lida com confrontos diretos. Então, essa energia no desafio significa o quê? Que você realmente não vai poder agir dessa maneira. Você vai ter que ser paciente, às vezes você não vai poder terceirizar a situação, você não vai poder, às vezes, contar com as mesmas pessoas da situação anterior. Talvez hoje você esteja numa vida diferente, num ambiente diferente, num trabalho diferente, lidando com pessoas diferentes, mas a situação é semelhante, mas você pode lidar com ela de uma forma completamente diferente. E ainda assim, eu tenho Áries aqui, vocês podem estar lidando com alguém de Áries, ou realmente pode ser desafiador conter as emoções aqui. O estado, às vezes, de nervosismo, de preocupação. Porque essas duas energias juntas
Bateu à vontade, eu vou em cima, não tem que me segure. Só que a energia pede um outro tipo de conduta aqui. Vamos entender o porquê. De fato, aqui eu quero entender por que dessas energias, o que está acontecendo aqui. Eu vejo que vocês estão se sentindo, né? Provavelmente esse período para vocês, você está ali muito apaixonado ou apaixonada por algo, você está buscando se dedicar a algo somente seu. Existe essa energia de criatividade, de inspiração, de colocar algo em prática. Então, mostra você buscando um resultado favorável para aquilo que você está desenvolvendo. Só que aí surge alguma situação do passado aqui. Isso também pode ser, sabe o que, Leão? Às vezes você está indo muito bem e às vezes alguém está trazendo um passado à tona. Ou alguém está trazendo uma situação do passado para você. Ou o passado está batendo na sua porta. Porque eu realmente sinto aqui que vocês vão lidar com alguma questão que envolve esse passado. Que é um passado que nunca foi superado. Ele ainda passa por processo de superação. Então significa que isso ainda reflete em vocês emocionalmente de alguma forma. Porque a energia ela pede o quê? Superação, se redimir. Não se redimir com o passado, mas se redimir consigo mesmo. Tratar as coisas de maneira diferente. Vocês podem estar lidando com a energia de Gêmeos. Tratar as coisas de maneira diferente, só que ainda isso está no processo de superação. E agora isso vem à tona para que você realmente trate isso de uma forma diferente. Tem energia de Libra, Virgem. Isso aqui pode representar alguma coisa relacionada a uma energia de uma mãe, uma situação que envolve uma mãe, ou algo que não foi superado em relação a essa energia. Pode representar a própria maternidade das leoninas. Pode ser alguma questão que envolva o papel de esposa, maternidade, tanto sua quanto de sua mãe. Aqui também pode envolver ambientes de trabalho. Em particular, pode representar uma chefe, uma líder aqui. Mas tem algo aqui que se repete em relação a essas energias. E é como se alguém entrasse num certo desespero ou num certo sofrimento por estar se deparando novamente com essa situação. Alguém está preso ou presa mentalmente nisso. Então, se isso de alguma forma volta a acontecer, leva alguém para um estado de ansiedade extremo. Em outros aspectos, pode ser que alguém não esteja conseguindo manter uma família ou não esteja conseguindo manter um negócio próprio. Aqui existe também uma sensação de que se lá atrás algum empreendimento, algum negócio deu errado, isso está voltando a acontecer nesse período. E isso coloca alguém a se preocupar, a se desesperar, porque essa pessoa ela meio que está se sentindo presa para não conseguir usufruir daquilo que tem, daquilo que faz. Pode realmente ser um medo por passar necessidade, ou se alguém ficou sem clientes lá atrás, depois recuperou, agora a pessoa ela pode sentir que está sem clientes de novo. Só que cuidado, se isso for partindo de vocês, Leão, cuidado para não acabar afastando uma energia tranquila do seu ambiente, ou até em relação à maneira que você está agindo, as pessoas não se derem conta de que você está mais nervosa ou mais nervoso, porque isso pode de fato afastar as pessoas, principalmente se isso estiver ligado com o trabalho autônomo, empreendimento, contratações aqui.
Porque diz assim que você não deve agir na impaciência, no desespero, na pressa, você tem que trabalhar de maneira calma e tranquila para que os resultados comecem a vir. Ou se isso está voltado a responsabilidades, por exemplo, se lá atrás você era mais independente ou você buscava às vezes cobrar o outro das suas responsabilidades, dessa vez você não vai poder cobrar, você vai ter que agir de uma maneira paciente e estratégica. Vocês podem estar lidando com alguém do passado de vocês, de Libra, Gêmeos, Aquário. Fala sobre ataques, né? Onde alguém discute, aponta, a outra parte fica em silêncio. Aqui também pode haver o seguinte, às vezes alguém está cobrando algo, alguém está tentando dizer para que alguma coisa seja feita da maneira certa, só que enquanto uma pessoa fala, a outra pessoa simplesmente fica quieta e não responde, não age sobre a situação. Imagine que vocês podem estar falando algo para alguém e alguém pode estar tampando os próprios ouvidos, entrando no ouvido e saindo pelo outro. Alguém não tem interesse de resolver as coisas dessa forma. Tem energia de Virgem também. Só que eu sinto que é uma situação onde as coisas vão ter que ser trabalhadas realmente de forma diferente, Leão. Não tenho o que fazer aqui. Eu estou tentando até arrumar um caminho subterfúgio para vocês, até para que vocês ajam na sua própria força, na sua própria energia, que é essa energia de fogo. Mas aqui realmente essa estratégia não vai funcionar para essa situação. Você vai ter que dialogar de maneira calma, você vai ter que tratar o assunto de maneira calma. Ou algo em relação a essa pessoa de ar está se repetindo no seu momento presente. Então, talvez lá atrás você passou por uma experiência com alguém de ar que não foi muito positiva e você agora está vivenciando isso nesse momento também. Fala que vocês podem estar presos em uma situação onde você sente que você não está sendo correspondido ou que você sente que você está se doando ou fazendo mais do que o outro. Só que essa frustração, essa insatisfação que você está tendo, ela vem com o objetivo de você iniciar em alguma coisa diferente, em alguma coisa nova. Se você, por exemplo, tem uma questão de autoestima, essa segunda vez se repete para que você olhe para si de uma maneira diferente, até para que você seja mais exigente em relação às suas escolhas, até para que você verifique se você não anda normalizando algumas atitudes que não são normais em relação aos demais, para que você veja o seu valor real diante da situação. Porque às vezes você está carente ou está com a autoestima baixa e você acaba aceitando a sua vida, amizades, relações que não valorizam a mulher ou o homem que você é. Se é na parte do trabalho, você às vezes pode acreditar que você não tem, sei lá, sorte, capacidade, o que for, para alcançar um lugar melhor do que você está hoje, ou para conseguir desenvolver algo que seja um empreendimento só seu. Mas isso acontece porque você acaba colocando suas expectativas naquilo que os outros acabam impondo, não no que você realmente tem vontade de fazer e crescer. Então, essa situação está se repetindo com o objetivo de superação, mas para que você também possa recomeçar da maneira certa no aspecto emocional e se afaste de todo esse peso, de toda essa carga, de toda essa frustração que vem ocorrendo aí na sua vida ou que são definitivamente trazidas por outras pessoas. Então, eu realmente sinto aqui, Leão, que isso vem com o objetivo de mudar o sentido das coisas.
Só que se as coisas forem tratadas da mesma forma, é bem possível que isso não seja superado. Fala sobre mensagens, notícias referente a testamento. Então pode ser que alguém esteja colocando você num testamento. Isso aqui também pode representar seguro de vida. Talvez divisão de bens aqui também para outras situações. Então eu vejo entradas financeiras mais voltadas a isso. Testamento, divisão de bens, ou alguém tratando de algum assunto que envolve seguro de vida. Ou talvez olhando, né, por exemplo, se alguém tinha uma poupança, guardava dinheiro ali, pode estar verificando essa poupança durante esse período, talvez para arcar com algum custo alto. Mas pede para que vocês assim não fantasiem as coisas e procure de alguma forma não não ficar olhando muitas opções e sair atirando para todos os lados, mas que vocês sejam pacientes e que de alguma forma vocês coloquem ali a sua razão para lidar com isso de maneira objetiva e calma. Tudo bem? Vejo vocês lidando com pessoas de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que podem vir a ser energias que acabem sendo provocativas ou um pouco mais agitadas. Libra, Aquário, Gêmeos, que pode trazer alguma repetição de ciclo e vocês tendo que lidar com tudo isso. Então é isso, Leão. Muito obrigada. Espero que a leitura tenha ajudado, tudo bem? Se cuidem, leoninos. Tchau, tchau.